quando hoje falamos de Páscoa, e como de certa maneira o Jogal também fez referência, lembramos logo de uma coisa, é que sexta-feira é feriado. E nunca falha, é sempre uma sexta-feira. Sabemos sempre que a sexta-feira santa é sempre uma sexta-feira. E eu acho que as pessoas, a generalidade das pessoas, quando se lembram que se aproxima a Páscoa, lembram-se logo disso. Sexta-feira é feriado. Podemos dormir até mais tarde, podemos descansar, alguns até aproveitam para juntar uns dias de férias a esta semana e a partir de segunda-feira já não vão trabalhar. Mas a Páscoa é mais do que um feriado, não é? A Páscoa é muito mais do que isso. Apesar de, na minha meditação, eu não ir falar muito sobre Páscoa. Falar muito sobre Páscoa no sentido em que esperaríamos que se pudesse falar hoje. Falarei sobre ela num outro sentido. E pelo menos eu notei duas vezes que o pastor Sete disse que no final da história, ou seja, numa história mais avançada, nós já conhecemos a história. E há duas vertentes principais em função das quais nós podemos conhecer a história. Eu pessoalmente, por vocação, interessa-me a história vivida, a história do passado, e essa nós podemos conhecer, com mais ou menos detalhes. Estudamos um pouco, lemos aqui, lemos ali, vimos uns documentários e mais ou menos ficamos a saber em traços gerais, se não quisermos aprofundar nada em especial, ficamos a saber em traços gerais o que foi a história, ou, se quisermos, uma parte da história, ou um foco mais direcionado para uma pequenina parte da história, num determinado local, num determinado tempo, com determinadas pessoas, aquilo que habitualmente em história se chama uma monografia. Mas há uma parte da história sobre a qual eu gosto de dizer que os cristãos são um povo com futuro que conhece a sua história no futuro. E há uma coisa que me impressionou sempre relativamente ao período pré-Páscoa que se viveu depois de Jesus entrar em Jerusalém, na semana em que iria ocorrer a sua prisão, a sua morte, o seu enterro e depois a sua ressurreição. E esse é um período muito característico. E nós olhamos para as Escrituras, e especialmente para as Escrituras que narram este período, e aquilo que vemos é que as pessoas que viveram este período de perto, junto a Jesus, parece que estavam anestesiadas, completamente afastadas daquilo que estava à espera de ser vivido. E sabe, nós somos um povo com futuro, os cristãos são um povo com futuro. Amém. E sabemos exatamente qual é o nosso futuro. Amém. E por isso eu digo que a história pode ser vivida e estudada de duas maneiras: a história do passado e a história do futuro. Há uma história que nós não podemos narrar previamente, que é a história do presente, o que é aparentemente uma contradição. O presente está a ser vivido a cada momento. Nós não podemos dizer neste momento o que é que estamos a fazer, o que é que vamos fazer no segundo imediato. Não podemos descrever porque vamos viver.
Mas curiosamente, e vamos ler esta meia dúzia de versículos em Mateus, no capítulo 26, versículo 2 a 12, que diz: bem sabeis que daqui a 2 dias, isto Jesus dirigindo-se aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a 2 dias, Mateus 26, versículo 2, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Isso eles sabiam. Jesus estava a dizer que eles sabiam bem que era a Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Curioso que há aqui um parênteses entre o momento que Jesus fala e em que volta realmente a falar, em que Mateus introduz a história que faltava aqui, o discurso de Jesus. E estando Jesus em Betânia, mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Estavam preocupados, aqueles que iriam prender e matar Jesus. Não queriam agitar a população. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, e aproximando-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento de grande valor, derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: porquê este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Depois, versículos 17 a 19. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E porque é que eu dizia há pouco, parecia que aqueles que acompanhavam Jesus estavam de certo modo anestesiados, aliados até, para a realidade em que estavam inseridos, para a realidade que iam viver. Mesmo estando Jesus a dizer-lhes claramente qual era o futuro imediato, eles preferiam ignorar ou não conseguiam discernir o tempo que estava para ser vivido. Estavam preocupados com coisas materiais. Já tinham vivido durante muito tempo ao lado de Jesus. Já tinham assistido a muitos dos milagres que Cristo tinha feito. Já sabiam que o poder de Deus repousava em Jesus Cristo. Ele era o Filho de Deus. No entanto, quando chegamos à derradeira hora, ao derradeiro momento em que eles iriam ser separados de Cristo pela morte, eles continuavam a indignar-se por coisas materiais, a preocupar-se com coisas materiais. Ficaram preocupados. Olha que desperdício, que coisa agora, desperdiçar este unguento, este perfume todo. Então, mas o que é que esta mulher pensa que está a fazer? Eles não estavam a pensar no Cristo, no Filho de Deus, no Deus encarnado que estava ali. Estavam a pensar naquilo que tinha sido sempre a sua preocupação ao longo da vida. E depois tinham a Páscoa na cabeça, como qualquer judeu. Tinham a Páscoa na cabeça. Sabe do que é que os alentejanos celebram na Páscoa? Qual é a referência maior para os alentejanos na Páscoa? Não é o borrego, não é o domingo, não. É a segunda-feira de Páscoa, quando vão comer o borrego. E eles não têm culpa disto.
Porque é a sua tradição. A tradição judaico-cristã que passou até nós. Incutiu-lhes isto na cabeça. Era o que os judeus, os discípulos de Jesus, aliás, tinham na cabeça também. A tradição. A comida. Para os alentejanos também é a comida na segunda-feira. Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Não era só a Páscoa. Não era só a reunião. Era a comida. E por isso, pessoalmente, eu posso concluir que havia um certo adiamento daquilo que se passava. Conhecendo, curiosamente, eles a história. Dizendo-lhes Jesus o que é que se ia passar. Ponto por ponto. O que é que iria acontecer. Pormenorizando até determinados momentos durante esse percurso de Cristo para a cruz, no Calvário, pormenorizando determinados momentos prévios de uma forma tremenda, que alertariam qualquer pessoa para a realidade que estavam a viver. Mas, como nós costumamos dizer, não estavam nem ali. Estavam levezinhos, não é? Estavam pairando. Sabiam que alguma coisa estava por ali a acontecer, mas não estavam muito virados para qualquer coisa extraordinária. Nem mesmo que Jesus lhes falasse tudo e mais alguma coisa daquilo que se ia passar, eles tinham uma coisa na cabeça. A Páscoa, a comida da Páscoa e o perfume desperdiçado, na opinião deles. Meus queridos, isto prende-se com uma coisa. Prende-se com uma coisa simples. Maturidade. Maturidade. Ao fim de 3 anos do ministério de Cristo, ao fim de 3 anos de terem acompanhado Jesus, eles ainda não eram cristãos na verdadeira essência da palavra. Eram seguidores de Jesus. E sabe quantos anos já passaram depois, mais ou menos, destes acontecimentos, depois da morte de Cristo? Mais ou menos 2000 anos, coisa pouca. 20 séculos, 2 milénios. É muito tempo. Um tempo que nós só podemos conhecer através da história do passado. E o curioso é que, chegados aqui, chegados a abril de 2019, a maturidade da Igreja foi sempre inconstante. A nossa maturidade enquanto cristãos nunca foi linear. A história da Igreja está evada, está cheia de acessos de imaturidade cristã. Ao longo da história, nós percebemos desde a autodesignada ou designada conversão de Constantino no século IV. Não foi conversão nenhuma, é preciso que se diga, é preciso que todos saibam que Constantino não se converteu coisa nenhuma. Constantino apenas admitiu no Império a religião cristã, tornando-a depois oficial mais tarde. Constantino continuou a adorar e a promover a adoração do Sol. Era essa a sua religião principal. Mas, chegados aqui, depois desse período da história, nós percebemos que logo nessa primeira fase, e já iam decorridos 300 e tal anos depois de Cristo, a Igreja continuava a ser imatura. A Igreja continuava a ser imatura. E repare, as perseguições que os cristãos tinham sofrido, desde a dispersão de Jerusalém, dispersão por todo o mundo de então, conhecido de então, as perseguições que eles tinham sofrido, as mortes, o sofrimento, deram apenas lugar a uma coisa quando o cristianismo se implantou decisivamente no Império Romano. Foi a perseguições movidas por aqueles que se designavam cristãos àqueles que eram pagãos. E isto revela toda a humanidade, toda a imaturidade da Igreja ao fim de 300 anos.
Irmãos, se nós verificarmos a história da igreja, se nós tivéssemos tempo de ir até ao período patrístico, ou ao período chamado dos pais da igreja, daqueles que sucederam aos apóstolos, daqueles que sucederam aos bispos mais influentes, que sedimentaram as igrejas cristãs ao longo da história e pelo mundo fora, se nós voltássemos a esse período, aquilo que iríamos encontrar era imaturidade sobre maturidade da igreja. E quando eu digo imaturidade sobre imaturidade, estou a dizer com comportamentos que contrariavam a essência daquilo que Jesus tinha dito que pretendia que eles fossem. Pessoas maduras, cristãos conscientes, capazes de levar o Evangelho por todo o mundo. E eu não estou a dizer que o Evangelho não seguiu o seu curso. A palavra de Deus acaba sempre por descobrir um caminho pelo qual seguir e chegar até àqueles que dela necessitam. A vida, eu ouvi isto, me fez num filme, não vou dizer qual é, se os irmãos riem assim. A vida descobre sempre um caminho. E a palavra de Deus descobre sempre um caminho através do qual vai seguir para chegar como chegou até nós. Sabe, irmãos, no final da história, aquilo que Jesus quer da igreja, aquilo que Jesus quer de cada um de nós, é que nós sejamos exatamente uma cópia fiel da igreja primitiva. Não há lugar nenhum da Bíblia em que diga que nós temos que ser pessoas, temos que ser cristãos, temos que ser igreja exatamente tirada a papel químico da igreja primitiva. Não é isso que Jesus nos pede. Aquilo que Jesus nos pede é maturidade espiritual. Que o nosso comportamento esteja em linha com aquilo que Cristo pede de nós. Com aquilo que Cristo nos diz. Com aquilo que Cristo e que Deus deseja para nós. Não é que sejamos uma cópia fiel desta ou daquela igreja que porventura foi mais... Era bom que assim fosse. Fôssemos uma igreja como a de Filadélfia, em Apocalipse, ou até, porventura, que fôssemos uma igreja como a igreja primitiva, em Jerusalém, em que todos partilhavam tudo, em que todos estavam juntos, em que todos oravam juntos. Fôssemos uma igreja que fosse comunhão, que estivesse ligada. Maturidade liga-se, ou é a condição de pleno desenvolvimento. O último estado de desenvolvimento é experiência ou ponderação, dizem os dicionários. Maturidade liga-se então com sabedoria. E sabe, para nós que somos cristãos, maturidade liga-se com sabedoria cristã. A sabedoria que vem do alto. A sabedoria que Deus traz aos nossos corações. A maturidade é também a antítese, é o contrário da estagnação. Quem cristaliza na sua fé, quem fica agarrado a preconceitos antigos, como estavam os apóstolos, estavam preocupados apenas com a comida, para eles ir preparar a Páscoa, aquilo que Jesus lhes estava a pedir é que eles fossem preparar a ceia da Páscoa. Só isso, naquele momento praticamente. Maturidade é estar apto, estar disponível para crescer sempre e continuamente nos princípios bíblicos e nas direções em que Deus nos pede que nós cresçamos. Maturidade é então uma busca permanente da nossa vida em todos os sentidos espirituais. Uma busca permanente do conhecimento cristão. Daquilo que é fundamental para nós. Maturidade, irmãos, é ter fome, é ter sede de Deus. Uns plantam, outros regam, mas no fim, só há um que dá o crescimento, a maturidade, que é Deus. E é isso que nós queremos para nós, para as nossas vidas.
E nós temos que perceber bem o significado da Páscoa. A maturidade da Igreja foi forjada ao longo dos séculos, a golpes e contragolpes, a avanços e recuos. Irmãos, é preciso dizer que os cristãos não foram apenas perseguidos. É que chegados aqui parece que quando olhamos para a história passada, parece que os cristãos foram sempre os coitadinhos das histórias que está escrita, da história conhecida. Não, os cristãos perseguiram também. Ou então, debaixo dessa capa de cristianismo, perseguiram outros povos. Perseguiram, mataram, arrasaram. É preciso dizer isto. Mas isto fez parte do crescimento da Igreja. Faz parte do crescimento da Igreja. Se nós o desejávamos, não. Nunca que alguém se aproveitasse do nome de Deus para destruir, para matar, para fazer sofrer. O juramento de fidelidade à pátria que os presidentes americanos fazem, naquela fórmula, eles rematam sempre: assim que Deus me ajude. Mas qual Deus, qual carapuça? Para dar no quê? Naquilo que nós conhecemos? Não coloquemos Deus em coisas em que não quer, nem deve, nem pode ser colocado. Irmãos, se forem a qualquer museu por essa Europa fora, por esse mundo fora, há uma curiosidade muito interessante que é onde reparar. Há um dia que vão, aqueles que já foram, já repararam com certeza que há muitas estátuas sem braços, sem pernas, sem nariz, sem boca. Algumas com cruzes desenhadas na testa. Já repararam alguma vez nisso? Esculpidas na testa. Sabe o que foi isso? Foi a perseguição dos cristãos aos pagãos. Os irmãos estavam a pensar que os cristãos foram sempre bonzinhos, ou os ditos cristãos, ou aqueles que se chamavam cristãos, foram sempre bonzinhos, cumpriram sempre o plano de Deus, chegaram aqui inóculos, completamente inóculos. Não foi assim a história, irmãos. A história é que, debaixo da capa do cristianismo e desse cristianismo, entre aspas, agressivo, que matou, que feriu, se esconde muita miséria também. Mas não é isso que Deus quer de nós. Não foi isso que Deus pediu aos cristãos. A história não tem como comprovar, mas dizem que a maior biblioteca que alguma vez existiu, a Biblioteca de Alexandria, foi devastada e incendiada pelos cristãos. Não foi só, eu acredito. Não foi só. Mas houve muito disso na destruição daquela biblioteca. Hoje já foi reconstruída noutros termos, com outra grandeza. Mas, irmãos, a história está cheia de coisas más. Agora, há uma coisa que eu gostava de vos dizer. Aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus é que Deus é bom. Deus é bom. No fim desta história, a única coisa que sobra é a palavra de Deus. E é conforme a palavra de Deus que nós temos que nos conformar. Nós temos que nos colocar nela. Temos que tomar ou tentar tomar a forma dos ensinamentos que ela nos transmite. O resto é história. Eu não estou aqui para pregar a história nesta manhã. Vou meditar exclusivamente sobre a história. Gostava de ler uma palavra de Deus também, em Hebreus. No capítulo 5, versos 12 a 14.
Porque devendo ser já mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Curioso, tantas vezes que eu já li estes versículos, dezenas, se calhar centenas, e por vezes nós tropeçamos numa palavra. O mantimento sólido é para os perfeitos. Olá. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernirem o bem do mal. Os irmãos já contactaram, temos muitas irmãs aqui que foram mães, tiveram 1, 2, o Júlio já vai com 2, eu não fui mãe, fui pai, mas tivemos 3 filhos, a minha mulher é que foi mãe. Temos que dizer isto agora, convém, porque isto agora anda tudo um bocado baralhado, não é? Estava a ler ontem no jornal que há uma criança que nasceu alguns em um país qualquer europeu que tem ADN de 3 pais. Mas quando olhamos para uma criança no seu estadio de desenvolvimento, até atingir ali alguma coordenação motora, a criança não tem qualquer controle dos seus movimentos. Tem espasmos às vezes, estica um braço, levanta uma perna, portanto, não acerta com a boca, anda ali à procura da tetina do biberon, às vezes da mama da mãe, não é? Não sabe muito bem onde é que estão a posição das coisas, qual é a posição das coisas. A criança não é perfeita ainda, não tem uma locomoção perfeita, não reconhece, não consegue controlar os seus membros. E por isso eu achei interessante, muito interessante, quando é dito aqui aos Hebreus, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, para aqueles que se entendem, para aqueles que se conseguem compreender, para aqueles que percebem quem são, como são, onde estão, para onde vão. Não quer dizer que sejam pessoas perfeitamente acabadas. Para os perfeitos, talvez eu, se fosse tradutor bíblico, substituiria esta palavra por outra qualquer. Porque em português, pelo menos para nós, perfeito é uma coisa que não tem mácula. Penso que não seria esse exatamente o desejo do tradutor, porque pôs aqui esta palavra, perfeitos. Mas ela está cá, não a podemos tirar. Os quais, em razão do costume, isto é, os quais em razão da sua vivência, os quais em razão da sua vida, os quais em razão do seu conhecimento que foram adquirindo, têm os sentidos exercitados. Irmãos, isto é o mais importante para o cristão, ter os sentidos exercitados. E se o cristão tiver os sentidos exercitados, não vai para a guerra combater, matar os pagãos, não vai derrubar estátuas, não vai ferir os outros, não vai ofender os outros. Isto é ter os sentidos exercitados para a realidade do conhecimento que há em Cristo Jesus. É isto que é ter os sentidos exercitados. Saber como agir em determinado momento. Às vezes precipitamos. Eu precipito-me muitas vezes. Às vezes enganamos. E quando eu digo enganamos, enganamos-nos mesmo. Que enganamos a nós próprios ou queremos nos enganar, tomando como bom aquilo que é uma realidade diferente e longe de ser bom. Mas eu gosto muito deste versículo. Aqueles que a razão do costume. Isto quer dizer que a maturidade não é uma coisa que é adquirida assim num estalar de dedos. Tal como os bebés, lembram-se? Só começam a ter coordenação motora lá para os 2 anos, talvez, quando começam a andar. Tenho uma neta pequenina agora, que agora começou-se a empinar as coisas, já consegue agarrar os objetos, mas há pouco tempo. Já tem coordenação motora. O tempo já passou,
a evolução passou por ela também. Irmãos, ter os sentidos exercitados para discernir o bem do mal é ter maturidade cristã. É ter conhecimento. E se nós não temos conhecimento, e se nós não sabemos qual é o papel de Deus na nossa vida, e se nós não sabemos qual é o nosso papel no plano de Deus para nós, e se nós não sabemos qual é o nosso papel em relação aos outros que nos rodeiam, e se nós não sabemos qual é o nosso papel na comunhão, na igreja, e se nós não sabemos o que é que andamos aqui a fazer, isso é o quê? É ter os sentidos exercitados? Claro que não. Mas é razão do costume. E hoje, mais do que nunca, a Igreja precisa de se acostumar, de exercitar os seus sentidos. O tempo da Páscoa que foi anunciado é como ver a história ao contrário. É como ver a história para o futuro. Aquilo que Jesus mostrou aos apóstolos foi a história do futuro, não a história do passado. Viviam em duas realidades diferentes. Os discípulos viviam no passado. Cristo anunciava-lhes a história do futuro. Estava-lhes a trazer... meus irmãos, como eu gostava que houvesse alguém que chegasse ao pé de mim, me abrisse assim uma janela e me dissesse: olha, estás a ver? Espreita aí pela janela. Olha lá o futuro. Eu se calhar ia tapar os olhos e não ia querer ver. Não sei. Andámos no período da Guerra Fria, tantos anos à espera da bomba atómica. Era só uma questão de saber quando é que ela ia explodir. Nós todos tínhamos quase a certeza que ia haver uma bomba atómica um dia lançada por alguém. Felizmente nunca aconteceu. Jesus abria uma janela. E aquilo que Jesus faz ainda hoje é abrir uma janela ampla. Amém. Jesus nos mostra o futuro. Porque, como eu disse há pouco, nós somos um povo com futuro. Amém. E hoje, meus irmãos, quando nós vivemos, e é preciso dizer isto com todas as letras, não para termos medo, mas para, por razão do costume, termos os nossos sentidos exercitados. A Igreja já sofreu, durante alguns séculos, uma descristianização. Isto é, Cristo foi tirado do centro da Igreja. Durante muitos séculos, e continua ainda, a cabeça de algumas igrejas não é Cristo. Para uns é Maria, culto mariano. Para outros é o Joseph Smith. Para outros é Mormon. Há uma descristianização até da sociedade. É preciso dizer também que há uma tentativa de instaurar ou de inculcar no nosso espírito, na nossa cabeça, um novo normal. Uma nova normalidade. Querem obrigar-nos a aceitar uma nova normalidade. Eu vou dizer aos irmãos, eu não vejo novelas. Mas aquilo que eu às vezes apanho, quando por qualquer razão ando à procura de coisas para gravar, que eu praticamente só vejo televisão gravada, escolho os programas que quero ver e gravo, aquilo que eu às vezes apanho em determinados zappings assusta-me. E assusta-me porque aquilo que eu vejo através dos meios de comunicação é a tentativa de gravarem no nosso espírito, gravarem na nossa mente, gravarem no nosso coração, de que tudo pode ser aceito. Que dois pais, homens ou duas mães, mulheres, podem eventualmente ser pais ou ser mães. E aquilo que nós conhecemos, se nem quiséssemos ir pela Bíblia, é que só há uma maneira de um ser humano nascer. É de um homem e de uma mulher. Claro que os outros podem ser pais adotivos, mas nada substitui a maternidade na criação, no desenvolvimento do filho. Nada substitui a paternidade na criação e no desenvolvimento do filho.
E isto é o novo normal que nos querem colocar. E por isso a Bíblia nos diz que nós devemos ter os sentidos bem exercitados. Para podermos, de acordo com o conhecimento que temos de Cristo, com o conhecimento que temos da Bíblia, irmãos, exercer o nosso direito de rejeitar esta nova normalidade que nos querem impor. Podíamos olhar para as igrejas em que Cristo não é a cabeça e que é Maria, por exemplo. Sabem qual foi o papel que foi dedicado a Maria pelos evangelistas? Olha, Marcos, no Evangelho de Marcos, Maria eventualmente, dependendo de algumas circunstâncias, de algumas coisas que seria preciso investigar mais a fundo, até nem tratou Maria muito bem. Diz a determinada altura que quando Jesus começou a pregar, começou a anunciar, começou a fazer alguns milagres, os familiares de Maria se preparavam até para agarrar Jesus, prendê-lo, fechá-lo em casa para ele não fazer aquelas coisas, para ele não dizer aquelas coisas. João refere-se a Maria como mulher ou mãe de Jesus. Está certo? Foi isto. A visão que lemos hoje de Mateus acerca de onde consta também Maria é muito semelhante à visão que Lucas nos dá também sobre Maria. João coloca aos pés da cruz. Lucas caracteriza até como uma seguidora, com um papel muito positivo. E em Atos dos Apóstolos, o que é que nós vemos de Maria? Vemos que ela estava integrada na igreja primitiva. Não é isto? Em Atos dos Apóstolos, aquilo que nós vemos de Maria é que estava integrada na igreja primitiva em Jerusalém. Então, por que raio é que Maria tem que aparecer como mãe de Deus, como cabeça de qualquer igreja? Eu lembro que uma vez estava num casamento numa igreja católica, até perto da minha casa, e a determinada altura da homilia ou do discurso do sacerdote, do padre que estava a olhar para os noivos, a dizer-lhes qualquer coisa. Já tinha dito que Maria era a mãe de Jesus, mas depois às tantas vira-se para os noivos e dizer: vejam lá o que é que vão dizer, olha, que Maria está aqui a ouvir-nos. Era uma estátua que estava ao lado. Bom, parece que os concílios de Éfeso, século IV, os concílios de Constantinopla, também, no finais do século IV, concílios de Niceia, também, tudo ali por volta do século IV, conseguiram promover este milagre. Foi descristianizar o cristianismo. Retirar Cristo como cabeça da igreja, impondo Maria como cabeça da igreja. Irmãos, isto é diabólico. Porque a Bíblia nunca consagrou este papel a Maria. E por isso, para normalizar todas aquelas correntes que se foram erguendo numa história cristã, a Igreja Católica entendeu que o melhor era criar ali uma situação que ninguém ficasse descontente. E a partir daquele momento, vamos atribuir uma posição divina a Maria, Mãe de Deus, acima de Cristo. Irmãos, isto é a descristianização. Foi a descristianização da Igreja. E hoje, com este novo normal, e eu vou terminar já, hoje, com este novo normal, aquilo que nos querem impor é uma nova descristianização. É que nós tenhamos que aceitar um conjunto de coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que nunca foram defendidas por Cristo, que nunca foram aceitas por Cristo, que nunca foram anunciadas por Cristo, que não constam em lado nenhum do Evangelho, que não constam em lado nenhum da Bíblia.
Sabemos que há uma série de coisas que são consideradas à luz da Bíblia como pecado. Isso sabemos muito bem. Mas aquilo que não podemos aceitar é que, mesmo a nível das igrejas cristãs protestantes, se quiserem entender desta maneira, se aceita esta nova descristianização. Irmãos, Cristo continua a ser o cabeça da igreja. Nós somos membros do corpo. Cristo continua a ser a cabeça da igreja para nós. Eu gosto muito daqueles versículos que nos dizem que nós não somos a cabeça, somos apenas uma parte do corpo. E é bem verdade que se um não puder ser orelha, há de ser pé. Se um não puder ser mão, há de ser braço. Se um de nós não puder ser olho, há de ser nariz. Se um de nós não puder ser joelho, há de ser cotovelo. Mas sabe o que é que isto faz tudo? Corpo. Irmãos, um corpo bem maduro faz com que haja perfeição no seu desenvolvimento. Maturidade no seu desenvolvimento. É isto que desejamos. É isto que desejamos para a Igreja de Cristo. Eu gostava de finalizar apenas com alguns versículos em Romanos que falam, embora não falando diretamente sobre isso, falam disto, maturidade cristã na Igreja. Habituemos-nos, acostumemos-nos a rodear a Palavra de Deus, a aprender, a mostrar disponibilidade para aprender de Cristo, através da sua Palavra. E, convergindo para essa maturidade, o apóstolo dizia aos Romanos, a igreja em Roma: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Quando nós somos vagarosos no cuidado, alguma coisa vai correr mal. Alguma coisa entra por uma porta que se abre. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Amém. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Esta é uma parte difícil. Mas é o que a Palavra de Deus diz. Ficamos danados quando nos perseguem. Então, no local de trabalho, às vezes ficamos, como eu costumo dizer, deixe passar este termo, ficamos furiosos. Não é furioso, é furioso. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes. Unanimidade. Falar a mesma coisa, dizer a mesma coisa, ter o mesmo comportamento para que nos identifiquem como cristãos. Como igreja do jubileu lá fora. Não mencioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, por toda a sabedoria que tenho, irmãos. Não usem a sabedoria como um galão. Metem nos ombros, com vários galões. Galões que não são de beber, aquelas brisas. Não useis a sabedoria para vos impor, seja a quem for. É isso que esta palavra quer dizer. A ninguém tomeis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não apenas só perante os honestos. Não apenas só perante os honestos. Mesmo para aqueles que nos querem enganar. Todos os homens. Se for possível. Quando estiver em vós. Tendo paz com todos os homens. Isto é difícil. Nem todos querem ter paz connosco. Mesmo que nós queiramos ter paz com Ele,
Mas naquilo que estiver em nós, por muito que nos odeiem, por muito que nos queiram perseguir, estou em paz. Irmãos, se eu fosse um Caravaggio, se eu fosse um Da Vinci, se eu fosse um Miguel Ângelo, estou a falar deste artista porque é o período que eu gosto mais da arte, do Renascimento, se eu fosse um destes homens e quisesse pintar um quadro sobre maturidade cristã, era aqui que eu me vinha inspirar. Maturidade cristã. O Senhor vos abençoe nesta manhã.